Sinto Jesus presente quando a abro para ler. Tuas palavras repletas de alegria são novas a cada dia e sustentam meu viver. Quando me encontro em angústia e sofrimento, tu escutas meu lamento, me confortas o coração. E na hora da alegria e na hora do sorriso, tu estás junto comigo em perfeita comunhão. Bíblia Sagrada, por Deus mandada, amiga fiel, para mim és preciosa, tua mensagem poderosa, e me guias para o céu. Enfrento a luta e o perigo, tu estás junto comigo pra lutar e pra vencer. Quando me sinto solitária e vazia, tu és minha companhia e preenches o meu ser. Na noite escura, tu és lâmpada e farol, mais brilhante que o sol, para as trevas dissipar. E quando enfim, na viagem para o céu, querida amiga fiel, A paz do Senhor, amados ouvintes do programa Voz de Libertação, quem vos saúda é seu irmão em Cristo, cooperador Johnny Mange, e está aqui do meu lado também o intérprete em espanhol que interpretará o estudo de hoje. Paz do Senhor, irmão Johnny. La paz del Señor, Pastor Johnny Mange. La paz del Señor también, oyentes de la cadena internacional La Voz de la Liberación. Vamos falar hoje a respeito do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Respecto al bautismo del Espíritu Santo y con fuego. O Espírito Santo é quem testifica que sou filho de Deus. O Espírito Santo é quem dirige os passos meus. Pelo Espírito Santo eu já sou batizado. Pelo Espírito Santo eu glorifico a Jesus amado. No Espírito Santo eu oro e canto. No Espírito Santo Jesucristo, depois de ressurreto, después de la resurrección, a Bíblia nos diz que ele permaneceu na terra. La Biblia dice que él permaneció en la tierra por 40 dias. Por 40 días. Atos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 3. Versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Hechos capítulo 1, versículo 3.
a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Nisto, En esto, quando Jesus foi ascender aos céus, cuando Cristo fue a ascender a los cielos, num corpo de glória, en un cuerpo de gloria, em uma nuvem, en una nube, com dois varões, con dos varones, um à direita, outro à uno esquerda. a la derecha y otro a la izquierda. Isto diz Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Esto dice el libro de Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Tinham 500 irmãos Habían 500 hermanos testemunhando testificando que Jesus Cristo estava ressuscitado que Jesucristo había resucitado, e estava subindo ao Pai. estaba subiendo al Padre. 500 pessoas 500 personas foram as testemunhas fueron testigos da ascensão de la ascensión de Jesus de Jesús ao Pai. al Padre. 1 Coríntios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4 versículo 4 ao 6. al 6. E que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns também já dormem. Libro de Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Então tinham 500 pessoas Entonces había 500 personas testemunhando testificando a ascensão de Cristo la ascensión de ao Cristo trono de glória. al trono de la gloria. Todavia, Todavía Cristo ressuscitou Cristo resucitó em uma Páscoa, en una Pascua, num domingo de Páscoa. en un domingo de Pascua. Pentecostes Pentecostés significa 50. significa 50. A palavra Pentecoste La palabra Pentecostés significa 50. significa 50. Isto é, Esto es 50 dias após a Páscoa. 50 días después de la Pascua. Como Cristo ressuscitou Como Cristo resucitó em um domingo de en Páscoa, un domingo de Pascua, festa judaica, fiesta judía, ele permaneceu 40 dias entre o povo él permaneció 40 días entre el pueblo e subiu ao céu. y subió al cielo. Nisto, En esto, o Pentecoste el Pentecostés também era uma festa, también era una fiesta denominada Festa da Colheita denominada la fiesta de la cosecha entre os hebreus. entre los hebreos. Senhor Jesus Cristo El Señor Jesucristo subiu ao Pai. subió al Padre. Em 10 dias, E em 10 dias, ele ficou rogando Él quedó rogando para o Espírito Santo descer. para que el Espíritu Santo Veja, ele descendiese. rogou. Vea, él rogó. O que é rogar? ¿Qué es rogar? É suplicar. Es suplicar. É pedir com insistência. Es pedir con Ele insistencia. ficou insistindo ao Él Pai. quedó insistiendo al Padre. 10 dias. 10 días. Manda o Espírito Santo à minha igreja. Manda el Espíritu Santo a mi iglesia. Envia o Espírito Santo ao meu povo. Envía el Espíritu Santo a mi Eu pueblo. prometi o Consolador. Yo prometí el Consolador. Derrama Derrama. teu Espírito entre o meu Tu povo. Espíritu entre mi Que eu pueblo. comprei com meu próprio Y sangue. yo compré con mi propia sangre. João capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 16. versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Então, Entonces, Cristo rogou 10 dias. Cristo rogó 10 O días. derramamento do Espírito Santo prometido. El derramamiento del Espíritu Santo prometido. Sendo que 40 dias permaneceu com o povo, Siendo que 40 días permaneció con el operando pueblo, sinais, operando señales, provando su seu corpo cuerpo espiritual, espiritual, seu corpo ressurreto, su cuerpo resucitado, seu corpo de glória, su cuerpo de gloria, provando o milagre da ressurreição. probando el milagro de la resurrección. Só que 10 dias Solo que 10 días que se cumpriria a festa do Pentecoste, que se cumpliría la fiesta de Pentecostés, que era realizada em Jerusalém, era realizada en Jerusalén, no cenáculo. en el cenáculo. Cenáculo é uma casa de verão. Es una casa de verano. E todos se reuniam. Y todos se reunían. Davam mais de 2 milhões de pessoas Daba más de 2 millones de personas. na festa do Pentecoste em en la Jerusalém. fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Dentro cerca
de 500 irmãos Eran cerca de 500 hermanos que viram Jesus ressurreto que vieron a Jesús resucitado e ouviram seu chamado y escucharon su llamado para irem em Jerusalém. para ir a O Jerusalén. próprio Jesus El propio Jesús falou para estes 500 irmãos habló para estos 500 em hermanos 10 dias en 10 días irem a Jerusalém que vayan a Jerusalén enquanto ele rogaria ao Pai. en cuanto él rogaría al Padre. Capítulo 24, Capítulo 24, 49 de Lucas. 49 de Lucas. Eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Estando todos reunidos no mesmo lugar. Libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Então todos foram a Jerusalém Entonces todos fueron a Jerusalén para a festa de Pentecostes para la fiesta de para Pentecostés, receber o poder. para recibir Então el eles iam poder. aguardar 10 dias. Ellos solamente tenían que En aguardar 10 oración. días en oración. E muitos crentes permaneceram em oração. Y muchos creyentes permanecieron en la Como a oración, Bíblia nos diz. como la Biblia dice. Atos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 12 ao 14. versículo 2 al 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Entretanto, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Então Jesus mandou os 500, vão a Jerusalém, Entonces Jesús mandó a los 500, vayan a Jerusalén, vão receber o poder, van a recibir el poder, porque naqueles dias porque en aquellos días o Espírito Santo el Espíritu Santo derramar-se-ia se iba a derramar sobre o seu povo. sobre su pueblo. Contudo, Con todo, dos 500 irmãos, de los 500 hermanos, 380 380 não aguentaram esperar, no soportaron esperar, não perseveraram, no perseveraron, voltaram, volvieron, não conseguiram ficar em Jerusalém. no consiguieron quedar en Jerusalén. Somente 120 Solamente 120 perseveraram, esperaram, continuaram aguardando a promessa de aguardando la Jesus. promesa de Jesús. Atos capítulo 1, versículo 15. Hechos capítulo 1, versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Onde estavam as 380 pessoas? ¿Dónde estaban las 380 personas? Que Jesus mandou 500 testemunhas Que Jesús mandó 500 testigos aguardarem a efusão do Espírito de Deus. a que esperaren al Espíritu Os Santo. 380 negaram a fé, Los 380 negaron la fe, negaram a promessa de Jesus, negaron la promesa de Jesús, não aguentaram esperar, no soportaron esperar, porque não foi fácil para o Espírito Santo descer, porque no fue fácil para el Espíritu Santo descender, porque a obra do Espírito Santo porque la obra del Espíritu é Santo uma obra muito fina, es una obra muy fina, ele é uma joia es una preciosa, joya preciosa, ele é raríssimo, él es rarísimo, desde os tempos dos séculos, desde los tiempos de los siglos, antes dos tempos eternos. antes de los tiempos O eternos. Espírito Santo
Santo é procedente do Pai e do El Filho. Espíritu Santo es procedente del Padre y del Hijo. Então, Entonces, o Espírito Santo teve de descer el Espíritu Santo tenía que para descender. ficar com a sua igreja. Para quedar com sua igreja. Então, primeiramente, Jesus teve de rogar Entonces Jesús primero tenía que rogar para o Divino Espírito descer, para el Divino Espíritu descender. porque a sua obra era procedência. Porque su obra era procedencia. 15:26 de João. 15:26 de Juan. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. E o Espírito Santo desceu Y el Espíritu Santo descendió no dia de Pentecostes, en el día de Pentecostés, 50 dias depois da ressurreição de Cristo. 50 días después de la resurrección de Jesús. Jerusalém estava lotada. Jerusalén estaba llena. O Espírito Santo desce Y el Espíritu Santo na descendió casa de verão, en la casa de verano, no cenáculo, en el cenáculo, que todos ali estavam que todos ahí estaban sentados em oração. en oración. Atos capítulo 2, Hechos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. versículo 1 al 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Depois disso, Después de esto, a palavra Pentecoste la palabra Pentecostés para nós Para nosotros, tem outro sentido. tiene otro sentido. Para o judaísmo, Para el judaísmo, Pentecostes é 50. É 50. É a festa dos primeiros frutos. es la fiesta de los primeros frutos. Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Levítico capítulo 23, Levítico capítulo 23, versículo 15 e 16. versículo 15 al 16. Agora, para nós, Ahora para nosotros, cristãos, cristianos, Pentecostes Pentecostés é um marco histórico. é um marco histórico. É o revestimento, É o revestimento do poder do alto. del poder de lo É a alto. ditosa promessa, La dichosa promesa cumprida do Espírito de Deus. el Espíritu Santo de Dios. Perdido, meu irmão, por não orar, não consagrar a sua vida. Glorifica a Deus agora. É agora, Pacalabasurianda. É agora mesmo. Oh, Maracanda, Labasterianda, Labastei. Malamastuca, Labastei. Erianda, Labastei. Receba o dom celestial, a promessa de respeito a vós, aos que estão longe, e a tantos quanto o Senhor chamar. Glorifica, irmão, glorifica. Glorifica, irmão, glorifica. Se entra um novo ano para uma nova vida espiritual. Ele é Calabastei. Receba, receba. Receba, irmãos e irmãs. Essa graça, esse poder. Querido. É o Espírito Santo, irmão, é o Espírito Santo. Em se tratando do batismo no Espírito Santo, Y tratándose del bautismo del Espíritu Santo, o que não é
batismo no Espírito Santo. y lo que no es bautismo en el Espíritu Santo. Existem muitas concepções errôneas, Existen muchas concepciones erróneas, erradas, concepções incertas concepciones inciertas a respeito do batismo no Espírito Santo e com fogo. respecto al bautismo con el Espíritu Santo y fuego. O que não é batismo no Espírito Santo, então? Lo que no es bautismo con el Espíritu Santo, entonces, O batismo no Espírito Santo não é salvação. el bautismo en el Espíritu Santo no es salvación. Muitos pensam Muchos piensan que o batismo no Espírito Santo que el bautismo en el Espíritu Santo tem a ver com a obra da salvação, tiene que ver con la obra de salvación, o que é algo errôneo. lo que es algo errado. A salvação La salvación é um dom gratuito de Deus, es un don gratuito de Dios, emitido por Jesus na cruz do Calvário, emitido por Jesús en la cruz del Calvario. e a origem da salvação Y el origen de la salvación está na graça de Deus. está en la gracia del Señor. Graça Gracia é o favor imerecido de es un Deus. favor inmerecido de Dios. A salvação La salvación tem origem Tem origem na graça de Deus, na gracia de Deus, no favor en el favor que nós não merecíamos. que nosotros no merecíamos. Tito, Tito, capítulo 2, capítulo 2, versículo 11. versículo 11. A graça de Deus se ha manifestado, La gracia de Dios se ha manifestado, trazendo salvação trayendo salvación a todos os homens. a todos los hombres. O fundamento da salvação El fundamento de la salvación é o sangue de Jesus Cristo, es la sangre de que é Jesucristo, o sangue derramado que es la sangre no derramada alto do Gólgota. en el alto de É Gólgota, o fundamento, es el fundamento é a base, É a base para todo cristão para todo cristiano receber a salvação. recibir la Sem salvación. derramamento de sangue, Sin derramamiento de não há sangre remissão de pecados. Não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 22. versículo 22. E sobre o fundamento Y sobre el fundamento da nossa salvação, de nuestra salvación, o sangue de Jesus, la sangre de Jesús, diz a Bíblia, dice la Biblia. 1 João, Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 2, versículo 2. versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo del mundo. O meio de se receber a salvação, En medio de recibir la salvación, o meio de apropriação, la apropiación é a nossa fé em Jesus. es nuestra fe en Jesús. Se o homem tiver fé Si el hombre tiene fe, de aceitar o sacrifício de Cristo, de aceptar el sacrificio de de Cristo, aceitar a palavra de Deus, de aceptar la palabra de de Dios, aceitar a obra vicária do Senhor es Jesus, aceptar la obra vicaria del ele é Señor Jesús. salvo. Que Él es salvo. Capítulo 16, Capítulo 16, 31 de Atos. 31 de Hechos. Crê no Senhor Jesus Cristo Cree en el Señor e Jesucristo será salvo tu e a tua y casa. serás salvo tú y toda tu casa. Capítulo 10, versículo 13 de Romanos. Capítulo 10, versículo 13 de Romanos. Todo aquele que crê será salvo. Todo aquel que cree será salvo. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, Porque por la gracia sois salvos, mediante a fé. mediante la fe. Isto não vem de vós, Esto no viene de vosotros, é dom de Deus. es don de Dios. Não vem das obras, No viene de las obras para que ninguém se glorie. para que nadie se gloríe. Então o meio de recepção da salvação Entonces, en medio de la recepción de salvación, é a fé em Jesus. es la fe en Jesús. E esta fé Y esta fe tem a obediência. tiene la obediencia. Que o homem tem de obedecer a fé Que el hombre tiene que obedecer para la a fe salvação continuar para que continúe la salvación na vida dele. en la vida de él. Romanos, capítulo 16, Capítulo 16, versículo 26. versículo 26. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Com tudo isso, Con todo esto, a salvação la salvación difere difiere do batismo no Espírito Santo. del bautismo del Espíritu É Santo. distinto. Es distinto. Salvação é uma coisa, Salvación es una cosa, batismo no Espírito Santo é outra coisa. bautismo en el Espíritu Santo es Os otra cosa. discípulos Los discípulos já eram salvos, já tinham os nomes no livro da vida, ya tenían sus nombres en el libro de la vida antes de serem batizados no Espírito Santo. antes de ser bautizados en el Espíritu Lucas, Santo. Lucas, capítulo 10, capítulo 10, versículo 20. versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos
Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Os discípulos, antes de serem batizados no Espírito Santo, Los discípulos, antes de ser bautizados con el Espíritu Santo, já tinham participado da ceia do Senhor. ya habían participado de la cena del Señor. Mateus, Mateo, capítulo 26, capítulo 26, versículo 25 ao versículo 28. 25 al 28. Respondendo Jesus, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, le dijo: Soy yo, maestro. Él le dijo: Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Então, antes do batismo no Espírito Santo, Antes del bautismo del Espíritu Santo, os discípulos já tinham participado da Santa Ceia. los discípulos habían participado de la Santa Cena. Os discípulos também já eram limpos Los discípulos también ya eran limpios pelo poder de Jesus Cristo, por el poder de Jesucristo, antes de serem batizados no fogo e no Espírito Santo. antes de ser bautizados con fuego en el Espíritu Santo. João capítulo 15, versículo 3. Juan capítulo 15, versículo 3. Vós estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado. Vosotros estáis limpios por la palabra que he predicado. Os discípulos também Los discípulos también já tinham guardado ya tenían guardado as palavras de Deus, las palabras del Señor, já tinham vida espiritual abundante ya tenían una vida espiritual abundante antes de receber o batismo no Espírito Santo. antes de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, Só não tinham revestimento do alto, sino que no tenían el revestimiento de lo alto, mas já tinham abundância espiritual más tenían abundancia espiritual nas suas vidas en sus vidas pelos ensinamentos de Cristo enquanto andava com eles em por las carne. enseñanzas de Cristo por cuanto andabas con ellos en carne. João capítulo 15, versículo 4 e 5. Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Os discípulos também já tinham sido enviados Los discípulos también habían sido enviados à evangelização. a la evangelización. Tá certo que eles não tinham aquele poder Cierto que no tenían aquel poder para testificar, para testificar, para anunciar o evangelho, para anunciar el evangelio, para anunciar a verdade de Cristo. para anunciar la verdad de Cristo. Porém, Por ahí, eles já tinham sido enviados ellos ya habían sido enviados à obra a evangelística. la obra evangelística. Mateus capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Com isso, Con esto, vemos vemos que o batismo no Espírito Santo que el não é bautismo, salvação. el Espíritu Santo no es salvación.
não tem nada a ver com a salvação. no tiene que ver nada con la salvación. Aquele que não é batizado no Espírito Santo, Aquel que no es bautizado en el Espíritu Santo por falta de busca, por falta de de búsqueda, perseverança, de perseverancia, de consistência, de consistencia, ele pode ser salvo. él puede ser salvo. Ele pode subir no Él puede puede subir en el Porque o arrebatamiento. batismo no Espírito Santo Porque el bautismo en el Espíritu Santo não dá salvação a ninguém. no da salvación a nadie. Ao contrário, Al contrario, para o homem receber para el hombre recibir o batismo no Espírito Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, ele tem de ser salvo. él tiene que ser salvo. Porque na conversão, Porque en la conversión nós recebemos nosotros recibimos vida de Deus. vida de Dios. Já no batismo no Espírito Santo, Y ya en el bautismo del Espíritu Santo recebemos recibimos o poder de Deus. el poder de Dios. É o povo de Deus orando aqui no Pentecoste. Oh, glória a Deus. A sua igreja, o Senhor está visita. Aquela igreja que é causada, sem dúvida. Glória. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Batiza, meu Deus, batiza. Batiza, Senhor, batiza. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Batiza, meu Deus, batiza. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. O batismo no Espírito Santo El bautismo en el Espíritu Santo não é a habitação interior do Espírito Santo em nós. no es la habitación interior del Espíritu Santo en nosotros. Muitos pensam, Muchos piensan no momento que foram batizados nas águas, en el momento que fueron bautizados en las aguas, ali também eles foram batizados no Espírito Santo. ahí también fueron bautizados con el Espíritu Assim Santo. creem Así creen os protestantes tradicionais los protestantes tradicionales de igrejas históricas. de iglesias históricas. Eles acreditam na hora do batismo nas águas. Ellos creen en el momento del bautismo en las aguas E até mesmo eles creem em batismo derramando água na cabeça. y también creen en el bautismo derramando el agua sobre la Batismo cabeza. por aspersão. Bautismo por aspersión. Eles acreditam que naquele momento Ellos creen que en aquel instante que a pessoa é batizada em nome da Trindade, la persona es bautizada en nombre de la Trinidad, seja derramando água na cabeça ou seja por imersão, sea derramando agua por la cabeza o sea por inmersión. ali também a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo. Ahí también la persona recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Eles creem também Ellos creen también, que muitos creem também muchos creen también que o batismo no Espírito Santo que el bautismo en el Espíritu é a Santo habitação interior es la habitación interior do Espírito em cada crente. del Espíritu en cada creyente. Ou seja, O sea, eu tenho o Espírito Santo. yo tengo el Espíritu Santo. Então já sou batizado no Espírito Santo. Entonces soy bautizado ya en el Espíritu Santo. Levanto a mão, Levanto la mano, já tenho o Espírito Santo. ya tengo el Espíritu Santo. Consequentemente é batizado no Espírito Santo. Consecuentemente bautizado en el Espíritu Santo. Não é assim. No es así, De forma alguma. de ninguna forma. Toda pessoa, Toda persona, quando é convertida, cuando es convertida, ela torna-se templo se vuelve templo do Espírito del Santo. Espíritu Santo. 1 Coríntios, Primera de Corintios, capítulo 3, capítulo 3, versículo 16. versículo 16. Diz a palavra de Deus: Dice la palabra del Mas Señor: vós sois o templo do Espírito Santo, mas vosotros sois el templo del Espíritu Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós. y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Se alguém destruir o templo de Deus, Si alguien quiere destruir el templo de Dios, Deus destruí-lo-á. Dios le destruirá, Porque o templo de Deus, porque es templo de Dios, que sois vós, que sois vosotros, é santo. es santo. Então o homem, Entonces el quando hombre, aceita Jesus, cuando acepta a ele Jesús, torna-se templo, se vuelve templo, santuário, santuario morada do Espírito del Santo. Espíritu Santo. Na conversão, En la conversión, o Espírito Santo entra em nós. el Espíritu Santo entra en nosotros. Já no batismo Ya en el bautismo, com o Espírito Santo, Espírito Santo, nós entramos nosotros entramos nos rios de águas en vivas, los ríos de aguas vivas, nas torrentes de águas en las purificadoras, corrientes de las aguas que purificadoras, emanam que emanan do corpo divino, del cuerpo divino do Espírito del Santo. Espíritu Santo. João capítulo 7, Juan capítulo 7, verso 38. versículo 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, El que cree en mí, como dice las Escrituras, rios de águas vivas correrão no ríos seu de aguas vivas ventre. correrán en su interior. Jesus dizia isto Jesús decía esto
do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Então, na conversão, Entonces en la conversión, no momento en el momento que nós recebemos Jesus, que nosotros recibimos a Jesús, naquela hora, en aquella hora, o Espírito Santo entra em nós, el Espíritu Santo entra en nosotros nós nos tornamos y nosotros nos volvemos habitações do Espírito Santo. habitaciones del Espíritu Santo. No batismo de fogo, En el bautismo de fuego, é nós que entramos na aurora do Espírito es Santo. nosotros que entramos en el Espíritu Santo. É nós que mergulhamos no poder Es pentecostal. nosotros que nos mergullamos en el poder pentecostal. Aleluia! Gloria al Señor. Esta é a promessa de Esta Deus. es la promesa del Señor. Então, o batismo no Espírito Santo Entonces, bautismo en el Espíritu Santo não é no es a habitação habitación interior do Espírito del Espíritu nos crentes. En los creyentes. E não é também Y no es también o batismo nas el águas. bautismo en las aguas. Porque o batismo nas águas, Porque o batismo nas a Bíblia águas- diz que é batismo de arrependimento. La Biblia dice que es bautismo de É o arrepentimiento. batismo de João. El bautismo de Juan. O batismo de Jesus El bautismo de Jesús é o batismo no Espírito Santo e es com el fogo. bautismo en el Espíritu Santo y con fuego. Isto que ensina a Bíblia. Esto es lo que enseña la Biblia. Atos, Hechos, capítulo 19, capítulo 19, do versículo 1 versículo 1 ao 5. al 5. Versículo 1 ao 6. Versículo 1 al 6. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Então a habitação Entonces, la habitación do Espírito Santo nos crentes del Espíritu Santo a los e o creyentes batismo nas águas y el bautismo en las aguas não são y la unción, o batismo com o Espírito Santo e el com bautismo fogo. con el Espíritu Santo y fuego. Sopra, Senhor, teu Espírito, com os meus lábios te declararei, nos teus átrios, Senhor, para sempre estarei te exaltando. Área da Lavastei, levanta de otros muertos, que Cristo te batizará con fuego de tu Espíritu Santo, que de la lengua se extraña mi alma. Querido essa promessa de respeito a vós, aos que estão longe e a tantos quanto o Senhor os chamou. O batismo no Espírito Santo El bautismo en el Espíritu Santo não é a santificação. no es la santificación. A santificação La santificación é uma obra progressiva es una obra progresiva na vida dos cristãos, en la vida de los cristianos, posto que puesto que o pecado aumenta el pecado aumenta todos os dias. todos los días.
capítulo 24, capítulo 24, versículo 12 de São Mateus. versículo 12 de San Mateo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Então o pecado se multiplica. Entonces el pecado se multiplica. Na medida em que o pecado se multiplica, A medida que el pecado se multiplica, a santificação também deve se multiplicar em nós. la santificación también debe multiplicarse en Porque nosotros. cada dia que passa, Porque cada día que pasa, o diabo lança as modas, el diablo lanza las modas, os vestuários pecaminosos, los vestidos pecaminosos, os tecidos pecaminosos, los tecidos pecaminosos, as vaidades, las vanidades, as modas las modas, das roupas para as irmãs, de las ropas para las hermanas, para os irmãos, para los hermanos, os ritmos de música, los ritmos de música, os penteados dos cabelos, los penteados de los cabellos, os cortes de los cabelo. cortes de cabello. Cada dia que passa, Cada dia que passa, o pecado se multiplica El pecado se multiplica prolifera-se y prolifera-se entre a sociedade. entre la sociedad. Nisto, Em esto, os cristãos também Los cristianos también devem crescer crescer em santificação. en Se santificación. eu sou santo hoje, Si yo soy santo hoy, amanhã tenho de ser mais santo. mañana tengo que ser más santo. Depois de amanhã, mais santo. Después del día de mañana más Porque a santo. santificação é uma obra progressiva. Porque la santificación es Ela una tem que progresiva. crescer em mim. Ella tiene que crecer Porque en ela mí. me limpa Porque ella me limpia diante de Deus. delante de Dios. E ela me revela Y ella me revela como embaixador de Cristo como embajador de Cristo e como testemunha de Jesus y como testimonio de na Jesús face da en terra. la fase de la Capítulo tierra. 1, versículo 15 de 1 Pedro. Capítulo 1, versículo 15 de Primera de Pedro. Como é santo aquele que vos chamou, Como es santo aquel que nos llamó, sede vós também santos nosotros también santos em toda a vossa maneira de viver, en toda vuestra manera de porque vivir. escrito está: Porque escrito está, sede santo, ser santo porque eu sou santo. porque yo soy santo. E tem que crescer Y tiene que crecer esta santidade, esta santidad, essa separação do mundo. esta separación del Tem mundo. que crescer Tiene que crecer na vida dos homens na vida de los hombres e mulheres de y Deus. mujeres de Dios. Apocalipse, Apocalipsis, capítulo 22, capítulo 22, versículo 11. versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se mais ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se mais ainda. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Então, como nós vemos, Entonces, como nosotros a vemos, santificação la santificación é um ato posicional, es un acto posicional porque ela mostra o crente como filho de Deus, porque muestra a ella como el un hijo de separado Dios, do pecado, separado del pecado, separado da televisão. separado de la televisión. Salmo 101:3. Salmo 101:3. Não colocarás coisas más diante dos vossos olhos. No colocarás cosas inmundas delante de vuestros Então ele ojos. se separa da televisão Entonces también se separa de la e televisión dos programas mundanos da internet, y los programas mundanos de la dos internet, programas mundanos das los rádios, programas mundanos de las do radios, circo, de los circos, do carnaval, del carnaval, das boates, de los nightclubs, das músicas profanas, de las músicas profanas, do cinema, del cine, do teatro. del teatro. Separa destas coisas. Separa de estas cosas. Separa as irmãs da vaidade. Para las hermanas de la vanidad, Carnal e pessoal. carnal y personal. Capítulo 3:3 de 1 Pedro. Capítulo 3, Porque o 3 de enfeite 1 da Pedro. mulher Porque hecho la mujer não está no frisado dos cabelos, no está en el cabello, no uso de joias con el uso de e joyas no luxo dos vestidos. y en el lujo de los Então a irmã vestidos. separa das joias Entonces se separa de las e joyas, bijuterias. Y la bisuterías. Se separa do colar. se separa del Se colar, separa do brinco, se separa del arete, do cinto largo demais, doble cinto largo de do maíz, sapato alto, el zapato alto, das pulseiras, De las pulseiras, das gargantilhas, de las gargantillas, dos braceletes, de los brazaletes, da tornozeleira. de la tornozeleira, Se separa do sapato de bico fino, se separa del zapato de pico fino, de alisar o cabelo, de prantear o cabelo, cortar el cabello, No, pintar no. el cabello, de alisar o cabelo. Peinar. Separa também de aparar a ponta do cabelo. separa también ahí de las puntas del cabello, Separa também de pintar os cabelos. separa también de pintar los cabellos, Das mulheres fazerem franjinhas na testa. las mujeres ser Frequillo. Cerquillo. cerquillo en la Isso. frente, Nem fazer
franjinha na testa. es hacer cerquillo en la frente. Separa as mulheres também Separa a las mujeres también de colocar penteados vaidosos. de colocar cortes vanidosos. Separa os irmãos da costeleta. Separa a los hermanos también de la costeleta, barba. de la barba. Separa do cavanhaque. Separa también de Da bermuda. las bermudas. Da blusa regata. De la blusa Sem manga. sin manga. Separa os homens, Separa os do hombres futebol, del fútbol, da política, de la política, dos filmes, de las películas, evangélicos ou seculares. Isto é santidade. Esto es santidad. É um ato que tem que crescer. Tiene que crecer. Isto é doutrina de Deus. Esta es la doctrina del e Señor. da palavra. Y de la palabra. Deus é santo. Deus é santo. E Ele exige santidade Y do Él seu exige povo. santidad de su pueblo. 4:3 4:3 de 1 Tessalonicenses. de 1 A Tesalonicenses. vontade de Deus é esta. La voluntad de Dios es esta. A vossa santificação. Vuestra Então santificación. é isso que Deus quer. Entonces, esto es lo que Deus Dios não quiere. quer muito. Deus não quer Deus muito. só quer a nossa santidade. Dios solamente quiere nuestra Contra santidad. o pecado. Contra el pecado. Contra o mundo. Contra el mundo. Contra as obras das trevas. Contra las obras de Contra las as tinieblas. obras do inferno. Contra las obras del Contra as infierno. legiões de demônios. Contra la legión de Que as demonios. modas vêm. Que las modas Os vienen. estilistas fazem. Los estilistas As hacen. modas. Las modas. E os crentes Los creyentes. são os primeiros a caírem. Son los primeros en A caer. moda é passageira. La moda es pasajera. 2:17 2:17 de 1 João. de primera de Juan. O mundo, El mundo e sua concupiscência passa, e seus desejos passam. mas aquele que faz a vontade de Deus Mas aquel que hace la voluntad del Señor permanece para sempre. permanece para siempre. A moda passa. La moda pasa. Porque ela é passageira. Porque ella es pasajera. Ela é momentânea. Ella es momentánea. Com isso, Con esto é a santificação es santificación apresentada em nossos corpos. presentar en nuestros cuerpos. Já o batismo no Espírito Santo Ya el bautismo en el Espíritu Santo não é progressivo. no es progresivo. É um dom Es un don recebido uma só vez. recibido una sola vez. Capítulo 2, Capítulo 2, 38 de Atos. 38 de Arrependei-vos e cada um de vós Arrepentamos de cada uno de vosotros sejam batizados. y sean bautizados Sejais batizados Seas bautizados em nome de Jesus en Cristo nombre de Jesús e recebereis o dom do Espírito y Santo. recibiréis el don del Espíritu Santo. Hebreus capítulo 6, verso 4. Hebreos capítulo 6, versículo 4. E recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Porque es imposible de los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O que é ser participante do Espírito Santo? ¿Qué es ser participante del Espíritu O Santo? que é provar ¿Qué es querer probar o dom celestial? el don celestial? É ser batizado Es ser bautizado no Espírito en Santo. el Espíritu Santo. Então, batismo de fogo Entonces, bautismo de não fuego é santificação. no es santificación. Porque a santificação cresce. Porque la santificación É crece. progressiva. É progressiva. O batismo é dado uma só vez. El bautismo es dado una sola E vez. os dons Y los dones são sem arrependimento. son sin arrepentimiento. 11:29 de Romanos. 11:29 de Romanos. Os dons Los dones e a vocação de Deus y la vocación de são Dios sem arrependimento. son sin Então arrepentimiento. está aí. Entonces está allí. Batismo Bautismo é uma vez. es una vez. Santificação, Santificación todos os dias. todos los días. Espírito, oh Espírito, enche o meu coração de amor. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É o Espírito de Deus em mim. Agora sou nova criatura, tenho certeza da vida futura. É o Espírito de Deus. Para pelejarmos pela fé, uma vez foi dado o santo. Receba agora o poder, a graça, a lavaçoriana. Receba, em nome de Jesus,
dele glória, glória. O batismo no Espírito Santo El bautismo en el Espíritu Santo não é alegria. no es alegría. A pessoa pode pular, La persona puede a volar, pessoa pode sentir-se feliz, la persona puede sentirse a feliz, pessoa pode até rir. la persona puede hasta reír. Todavia, Todavía, ela não pode dizer que foi batizada ella no puede decir que fue se ela bautizada não falar noutras línguas. si no hablase en otras lenguas. A evidência do batismo de fogo La evidencia del bautismo de fuego e no Espírito Santo en el Espíritu Santo são as línguas. son las lenguas. Capítulo 2:4 de Atos. Capítulo 2:4 de E Hechos. começaram a falar noutras línguas. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que Conforme el falassem. Espíritu Santo les concedía que hablasen. Isso é a evidência do batismo. Eso es la evidencia del bautismo. As línguas. Las lenguas. Alegria não. Alegría no. Alegria Alegria é o Espírito Santo, es el Espíritu Santo que habita em nós, que habita en nosotros. que ele nos dá alegria da Que salvação, nos da la alegría en la salvación. alegria Alegria de termos um nome no céu, de tener nuestro nombre en el alegria cielo. Alegría de termos Jesus de tener a Jesús como nosso Salvador. como nuestro Salvador. Alegria La alegría é obra es obra do Espírito Santo, Espírito Santo. mas não é Mas no es o batismo el bautismo do Espírito del Santo. Espíritu Santo. O Espírito Santo que dá alegria Es el Espíritu Santo que da alegría completa completa da pessoa de Cristo. de la persona de Cristo. João capítulo 17, versículo 13. Juan capítulo 17, versículo 13. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Salmo Salmos capítulo 51, capítulo 51, versículo 12. versículo 12. A própria salvação La propia salvación nos dá alegria. nos da alegría. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Vuélveme el gozo de tu salvación. O Espírito Santo, El Espíritu Santo operando em nossas vidas, operando en nuestras vidas, ele dá alegria. Él nos da alegría. Porque nós Porque nosotros não precisamos de diversões, no precisamos de diversiones, parque de diversões. de parque de diversiones. Não precisamos No precisamos frequentar bailes, frecuentar fiestas, matinês. fiestas. Não precisamos No necesitamos frequentar estádios de futebol. estar presentes en los estadios de fútbol. Não precisamos frequentar circos de cavalinhos No necesitamos ir a circo de caballitos para rir. para reír. Não precisamos ir à praia, No necesitamos ir a la playa porque Deus é contra a nudez porque Dios es contra la desnudez exposta expuesta para dar lascívia, para dar lascivia, para chamar atenção, para llamar la atención, para excitar o sexo. para incitar al Deus sexo. é contra Dios es contra estas coisas. estas cosas. Apocalipse 16:15. Apocalipsis 16:15. Bem-aventurado o varão que guarda suas vestes, Bienaventurado el varón que guarda sus para que não vestidos, ande nu para que no ande e não desnudo mostre as suas vergonhas. y no muestre su vergüenza. Então nós cristãos Entonces nosotros los não cristianos precisamos disso. no necesitamos O eso. Espírito de Deus em nós, El Espíritu de Dios en ele nosotros tem uma obra tremenda tiene una obra tremenda de nos dar alegria, de darnos alegría, prazer placer e glória e glória nas coisas de en Deus. las cosas del Señor. Capítulo 14, 17 de Romanos. Capítulo 14, 17 de Romanos. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Então, alegria Entonces la alegría é obra es obra do Espírito. del Espíritu. Já o batismo no Espírito Santo Y ya el bautismo en el Espíritu Santo é revestimento. es revestimiento. Então não tem nada a ver Entonces no tiene que com nada ver alegria. con la alegría. Jesus está visitando sua igreja. Vejo o poder de Deus já se manifestar. Os abatidos hoje serão renovados. O Espírito Santo com poder vai batizar. Posso sentir aqui o fogo já caindo. Então chuva, o poder se derramar. Enquanto as chamas repartem a vida frente. Poder, Macanda Labaciri, Canda Labacei, anda poder, oh Pai querido, anda poder, batiza com o Espírito Santo. Batiza. Todos estão a buscar. Pra todo lado eu contemplo fogo santo.
a evidência do batismo no Espírito Santo? ¿Cuál es la evidencia en el bautismo del Espíritu Santo? A evidência do batismo no Espírito Santo La evidencia del bautismo en el Espíritu Santo são as línguas estranhas. son las lenguas extrañas. Os músculos o músculo da boca tem que funcionar. Los músculos de la boca tienen que funcionar. Qual é o músculo da boca? ¿Cuáles son los músculos de A la boca? língua. La lengua. Ela tem que falar outras línguas. Ella tiene que hablar otras lenguas. Chama-se glossolalia. Llámase glossolalia. Glossolalia Glossolalia é um fenômeno, celestial que dá capacidade que da capacidad de o crente falar noutras de línguas. que el creyente pueda hablar en otras A lenguas. evidência La evidencia do batismo no Espírito del Santo bautismo en el Espíritu Santo são as línguas. son las lenguas. Porque desta vez, Porque esta vez no batismo no Espírito el Santo, bautismo en el Espíritu Santo, o Espírito Santo operará de modo diferente. el Espíritu Santo va a operar en modo Vai diferente. ter um sinal externo, Va a tener un señal externo, visível, visible, audível, audible, de que o Espírito Santo que el Espíritu Santo está naquela pessoa, está en aquella persona, revestindo-a, revestiéndola capacitando-a Capacitando-a para o serviço sagrado. para el servicio sagrado. O que provará ¿Y qué probará? o revestimento, El revestimiento, o mergulho el sumergir daquela pessoa daquela persona na plenitude do Espírito, na plenitude do Espírito, as línguas. las línguas. As línguas servem como padrão Las lenguas sirven como padrón para dizer se uma pessoa si una persona foi batizada fue bautizada ou não. ou não. A pessoa pode pular, La persona puede a volar, pessoa pode bater palma, la persona puede batir a pessoa palmas, pode rir, la persona puede a reír, pessoa pode chorar, las personas pueden a llorar, pessoa pode se ajoelhar, la persona pueden arrodillarse, colocar o rosto no pó, colocar el rostro en el a polvo, pessoa pode levantar as la mãos, persona puede levantar las manos, colocar as mãos na cabeça. colocar las manos en la cabeza. Todavia, Todavia, se não falar si no habla noutras línguas, em outras línguas, ela não foi batizada ella no fue bautizada no Espírito en el Santo. Espíritu Santo. Porque a evidência Porque la evidencia inicial inicial e física do batismo el bautismo no Espírito Santo en el Espíritu Santo são as línguas. son las lenguas. As línguas Las lenguas são provas, são pruebas, são evidências, são evidências, são marcos, são marcos, fundamentos para instituir uma pessoa como batizada no Espírito Santo e com fogo. E por quê? ¿Y por qué? Batizar com fogo? Bautizar con fuego. Porque o fogo serve para repartir. Porque el fuego sirve para repartir. Diz línguas repartidas como de fogo. Dice lenguas repartidas como de fuego. Quem é que repartirá? ¿Quién es el que repartirá? As línguas maternas. Las lenguas maternas. Das línguas estranhas. Las lenguas extrañas. O fogo do Espírito El Santo. fuego del Espíritu Santo. Por exemplo, aqui está o intérprete, aquí está el intérprete, o irmão Johnny. el hermano Johnny. Ele fala castelhano. Él habla castellano. Não é isso, irmão Johnny? Amén, pastor. Você é peruano? Peruano. Então, quem é que separou ¿Quién es aquel que separó o castelhano el castellano das línguas estranhas? das lenguas extrañas? No momento do batismo? En el momento del bautismo. O fogo. El fuego. O fogo pentecostal. El fuego pentecostal. Quem separou? ¿Quién separó? O português. El portugués. Que nós falamos. Que nosotros hablamos. Das línguas estranhas. Das lenguas extrañas. O fogo. El fuego. Pode ver. Puede ver. Na hora que você fala línguas, En el momento que usted você habla não línguas, fala o seu idioma. usted no habla Por su quê? idioma. ¿Por qué? O fogo reparte. El fuego reparte. É obra do fogo. Es obra del fuego. Repartir. Repartir. Então, fogo do Espírito Santo. Entonces, fuego del Espíritu Santo. O fogo pentecostal. El fuego pentecostal. Ele serve para repartir. Ele serve para repartir. Dividir o seu idioma. Su idioma. A sua língua materna. Su língua materna. Da língua celestial. Da língua celestial. Das línguas estranhas. Das línguas extrañas. Aleluia. Gloria al Señor. Nas correntes das tuas águas, Senhor, me limpa. Nas correntes das tuas águas, Senhor, me limpa. E com a tua chuva, vem e lava a minha vida. E com a tua chuva, vem e lava a minha vida. Nas correntes das tuas águas, Senhor, me limpa. Nas correntes das tuas águas, Senhor, me limpa.
Vamos à identificação das emissoras. Atenção, senhores operadores. No quinto sinal, soltem os prefixos. Identificação. Você sintoniza Rádio Universo Limitada, ZYK 535, amplitude modulada, 1300 kHz, São Bernardo do Campo, São Paulo. Rádio 880 Limitada, ZYE 9629, ondas curtas de 31 metros, 9.585 kHz, ondas curtas de 49 metros, 6.120 kHz, São Paulo, capital, Brasil. O som que satisfaz. Santo, movendo meu coração. Eu sinto o Espírito Santo, movendo meu coração. Minha alma canta de prazer, pois Cristo mora em meu ser. Santo Espírito, quero de ti me encher. Santo Espírito, quero de ti me encher. Santo Espírito, manda fogo do céu. Santo Espírito. O pastor Antônio Ribeiro está na linha e quer ter uma palavra com toda a amada audiência. Atenção, amada audiência. Alerta. As palavras do pastor Antônio Ribeiro. Quem busca Deus de madrugada encontrará. É bom com ele no silêncio conversar. O nosso rosto em terra colocar. Nossos cuidados a Jesus entregar. Nossos cuidados a Jesus entregar. Amados irmãos, irmãs, amados ouvintes, está chegando a hora da grande vigília desta noite. É a vigília do primeiro amor. Voltando ao primeiro amor. Hoje, quarta-feira, amanhã, quinta-feira e sexta-feira. É as 3 vigílias na presença do Senhor, voltando ao primeiro amor. Você diria, mas será que eu terei essa fé e essa força do Senhor para fazer essas 3 vigílias, esta campanha? Quando você sentir essa força, esse ânimo, você já confirma no seu coração o seu propósito. Pois quando você sentir essa força, esta graça para fazer a campanha, não duvide, é a força do Senhor em você, porque a alegria de Deus é a nossa força. Sim, é o que disse a Bíblia. A alegria do Senhor é a nossa força. É a grande campanha, voltando ao primeiro amor. Nesta noite de quarta-feira, amanhã, quinta-feira e sexta-feira, aqui na igreja Deus e Amor. Irmãos e irmãs, e nós temos mais uma obrigação na presença do Senhor. Importante, orar pela obra do Senhor nesta campanha. Orar pela causa do Senhor nesta campanha. Especialmente para que amanhã o Senhor nosso Deus conceda para a igreja Deus e Amor uma grande vitória. Para que amanhã o Senhor nosso Deus conceda para o nosso missionário Davi Miranda, nosso líder mundial, que está à frente desta grande obra, uma grande vitória. Amanhã, quinta-feira, amanhã, dia 8, todo mundo já nesta noite, para amanhecer amanhã, nesta vigília,
clamando ao Senhor, pela obra do Senhor, pela causa do Senhor. E amanhã também todo mundo no grande jejum que agrada ao Senhor, pela causa do Senhor. A oração do crente é brasa viva no altar. Em nome de Jesus, os enfermos pode curar. Não há problema difícil que não possa resolver. Na oração do crente há muito poder. Na oração do crente há muito poder. Você orando, você fazendo a obra do Senhor, Deus nosso Pai te abençoará muito mais, pois disse a palavra de Deus que o Senhor, Ele dá semente ao que semeia. Então você tem aí esse compromisso, esta obrigação, esse dever com Deus, com a obra do Senhor, porque amanhã, quinta-feira, amanhã, dia 8, é o dia de nós semearmos na obra do Senhor a nossa oração e o nosso jejum. A nossa diretoria, o nosso missionário Davi Miranda, a obra do Senhor quer contar amanhã com o seu jejum, com a sua oração. De manhãzinha, a grande concentração aqui no Templo da Glória de Deus e em todas as igrejas Deus e Amor. As irmãs do Círculo de Oração, amanhã com certeza vão se reunir de manhã nas igrejas Deus e Amor, vai colocar a causa de Deus, da obra do Senhor na sua oração, no seu jejum. Glória a Deus. O povo de Deus amanhã, unidos clamando ao Senhor, pela causa do Senhor, pela grande vitória da obra do Senhor. Amanhã, quinta-feira, oração e jejum pela obra do Senhor. Quando estou com dor no coração e sei que tem irmãos orando por mim, sinto então o efeito da oração que traz renovação e na dor põe fim. O amor em forma de... Antes do Pentecostes, Antes del Pentecostés, o Espírito Santo el Espíritu Santo já havia descido sobre algumas pessoas. ya había descendido sobre algunas personas. Todavia, Todavía essas pessoas não foram batizadas no Espírito Santo. esas personas no fueron bautizadas en el A Espíritu pessoa Santo. pode até ter o Espírito Santo, La persona puede hasta tener el Espíritu Santo, só que o batismo é outra experiência. solo que el bautismo es otra experiencia. João Batista tinha o Espírito Santo, Juan Bautista tenía el Espíritu era Santo. cheio do Espírito Era Santo. lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 17. Lucas capítulo 1, versículo 17. Lucas capítulo 1, versículo 15 Lucas capítulo 1, versículo 15 e 17. al 17. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Isabel também tinha o Espírito Santo. Isabel también tiene el Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 41. Lucas capítulo 1, versículo 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Maria também, mãe de Jesus, madre de Jesús, era cheia do Espírito era Santo. llena del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondeu o anjo a Maria e disse-lhe: Respondió el ángel a María y le dijo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá.
Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Zacarias também foi cheio do Espírito Santo. También fue lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 67. Lucas capítulo 1, versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Simeão também foi cheio do Espírito Santo. También fue lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 2, versículo 25. Lucas capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem justo, cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Porém, por ahí, em ningún momento, sobre as vidas de João Batista, sobre las vidas de Juan Bautista, de Maria, Isabel, de Elizabeth, de Zacarias, pai de João Batista, de Zacarias, padre de Juan Bautista, de Simeão, é mencionada uma manifestação especial, ligada à experiência. Eles tinham o Espírito Santo, mas não eram batizados no Espírito Santo. Porque a evidência do batismo no Espírito Santo são as línguas estranhas. Assim aconteceu no Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 4. Hechos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E foram todos llenos del Espírito Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Da mesma forma, de la misma manera, ocorreu em Samaria. Ocurrió en Samaria, através do apóstolo Pedro, a través del apóstol Pedro. Atos capítulo 8, Hechos capítulo 8, versículo 15 ao 17. Versículo 15 ao 17. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Da mesma maneira, de la misma manera, na vida de Paulo, en la vida de Pablo, a evidência do batismo, la evidencia del bautismo no Espírito Santo, en el Espíritu Santo, na vida de Paulo, en la vida de Pablo, foram as línguas. Atos capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículo 18. Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. 1 de Corintios capítulo 14, versículo 18. Diz o apóstolo Paulo, dice el apóstol Pablo, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Na casa de Cornélio, en la casa de Cornélio, a evidencia do batismo no Espírito Santo foram as línguas. Atos capítulo 10, Hechos capítulo 10, 44 ao 48. 44 ao 48. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que receberam como nós o Espírito Santo?
e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando el discurso, y los fieles de la circuncisión habían venido con Pedro. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Em Éfeso, as línguas estranhas foram a evidência do batismo no Espírito Santo. Del bautismo en el Espíritu Santo. Atos capítulo 19, Hechos capítulo 19, versículos 4 ao 6. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. O falar em línguas, el hablar en lenguas, como evidência inicial e física, como evidencia inicial y física, do batismo no Espírito Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, deu aos discípulos, dio a los discípulos a certeza, la seguridad de que haviam recebido, de que habían recibido aquilo que o Pai prometera, aquello que el Padre prometió, todas as outras evidências, todas las otras evidencias que acompanharam o batismo no Espírito el Santo, bautismo en el Espíritu Santo, que é alegria, que es la alegría, zelo pelas almas, el celo por las almas, zelo pela doutrina, el celo por la doctrina, conhecimento da palavra, conocimiento de la palabra. Nada disso nada de esto lhes podia ter dado a total certeza, de haber dado la total seguridad, porque en varias veces antes do batismo, antes del bautismo, já tinham experimentado momentos de alegria, pelas curas que Jesus operava, por las sanidades que Cristo pelos había operado, milagres que Cristo fazia, por los milagros que Cristo hacía. A mesma evidência continuou a acompanhar todos os que recebiam o batismo no Espírito Santo. Porém, agora tinha um sinal diferente para dizer se a pessoa foi batizada, que servia como padrão. Qual é o sinal? As línguas estranhas. As línguas estranhas são evidências para dizer, para concluir, para dar o clímax, se a pessoa é batizada no Espírito Santo ou não. O que é batismo no Espírito Santo? A palavra batismo significa imersão. Significa mergulho. Significa sumergir. Isto é o significado da palavra batismo. Esto es el significado de la palabra bautismo. O que é o batismo no Espírito Santo? ¿Qué es bautismo en el Espíritu Santo? É um mergulho. Es sumergir. Do crente no Espírito Santo. En el Espíritu Santo. A pessoa vai mergulhar. La persona se va a sumergir no corpo divino. En el cuerpo divino do Espírito del Santo. Espíritu Santo. Na gloriosa aurora. En la gloriosa aurora. No fogo. En el fuego. Nas torrentes de águas purificadoras. En las corrientes de las aguas purificadoras. Nas chuvas. En las lluvias. Que emanam do corpo do Espírito Santo. Que emanan del cuerpo del Espíritu Santo. Porque o Espírito Santo tem corpo. Porque el Espíritu Santo tiene cuerpo. 15:44 de 1 Coríntios. 15:44 de 1 de Corintios. Há corpo natural. El cuerpo natural. Há também corpo espiritual. Hay también cuerpo espiritual. O corpo do Divino Espírito. El cuerpo del Divino Espíritu. É um corpo espiritual. Es un cuerpo espiritual. E quando a pessoa recibe a promessa do Pai, a promessa do Padre, o batismo, ela mergulha. Ella se sumerge. Dentro. Ela mergulha. Ella se sumerge no corpo divino do Espírito Santo. Na conversão, o Espírito Santo entra no crente. Entra en el creyente. No batismo,
No Espírito En Santo, el Espíritu Santo, o crente entra el creyente no entra Espírito en el Santo. Espíritu Santo. Aleluia! Glória ao Senhor. Experiência Uma tremenda, experiencia tremenda, inexplicável. inexplicable. Este é o poder de Este Deus. es el poder de Dios. É a glória do Es la Senhor. gloria del O Señor. batismo no Espírito El Santo bautismo en el Espíritu Santo é chamado na Bíblia de virtude. es llamada en la Biblia de virtud. Atos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 8. versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que é virtude? ¿Qué es virtud? Virtude é poder. Virtud es poder. O batismo no Espírito Santo é El bautismo en el poder. Espíritu Santo es poder. Poder para testificar. Poder para testificar, Poder para evangelizar. poder para evangelizar, Poder para orar. poder para orar, Poder para fazer a obra. poder para hacer la Poder obra, para pregar. poder para predicar. Depois que o crente recebe o batismo, Después que el creyente recibe Ele el tem bautismo, poder él tiene poder para vencer as hostes espirituais da maldade, para vencer las huestes espirituales de la maldad, para enfrentar exércitos e esquadrões, para enfrentar ejércitos y escuadrones, para enfrentar as obras do diabo, para enfrentar las obras del porque diablo. o Espírito Santo Porque el Espíritu Santo dá poder da poder quando o crente é batizado. cuando el creyente es O bautizado. próprio batismo El propio é a bautismo virtude, es la virtud, é o poder. es el poder. O batismo no Espírito Santo El bautismo en el Espíritu Santo é a promessa do Pai. es la promesa del Padre. Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas capítulo 24, versículo 49. 49. Disse Jesus: Dice Jesús: detei-vos em Jerusalém, quedaos en Jerusalén até que do alto sejais revestidos do poder. hasta que de lo alto se haya revestido del poder. Esta é a promessa do meu Pai. Esta es la promesa de mi Padre. Porque o batismo no Espírito Santo ¿Por qué el bautismo en el Espíritu Santo? é a promessa do Pai? Es la promesa del Padre. Porque ele foi prometido Porque fue promesa a muitas a pessoas, muchas personas, tanto no Antigo tanto en el Antiguo como no Novo Testamento. como en el Nuevo Testamento. Por exemplo, 600 anos, 600 años, de 600 a 700 anos, de 600 a 700 años, antes de o verbo se encarnar, antes del verbo se vuelve en carne, o profeta Joel, el profeta Joel, considerado como profeta pentecostal do Antigo Testamento, considerado como profeta pentecostal del Antiguo Testamento, profetizou profetizó o batismo no Espírito el Santo. bautismo en el Espíritu Santo. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29. Versículo E 29. também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Y también sobre los siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Salomão também profetizou Salomón también profetizó sobre o batismo no Espírito sobre el Santo. bautismo en el Espíritu Santo. Provérbios capítulo 1, Proverbios capítulo 1, versículo 23. versículo 23. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Isaías profetizou o batismo no Espírito Santo. Isaías profetizó el bautismo en el Espíritu Santo. Isaías capítulo 44, versículo 3. Isaías capítulo 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida.
mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ainda Isaías profetizou Aún Isaías profetizó sobre as línguas estranhas. sobre las lenguas extrañas. Isaías capítulo 28, versículo 11. Isaías capítulo 28, versículo 11. Pelo que por lábios estranhos e por língua diferente falará este povo. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Zacarias profetizou o batismo no Espírito Santo. Zacarías profetizó el bautismo en el Espíritu Santo. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. João Batista profetizou o batismo no Espírito Santo. Juan Bautista profetizó el bautismo en el Espíritu Santo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateos capítulo 3, versículo 11. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as alparcas de seus pés. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Jesus profetizou o batismo no Espírito Santo. Jesús profetizó el bautismo en el Espíritu Santo. Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos capítulo 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, e em meu nome falarão novas línguas. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Por isso que o batismo no Espírito Santo Por eso que el bautismo en el Espíritu Santo é chamado de promessa do Pai. es llamada de promesa del Porque Padre. desde o Antigo Testamento, Porque desde el Antiguo Testamento ele vem sendo prometido Él viene siendo prometido a todos os fiéis, a todos los fieles a causa de Jeová. a causa de Jehová. Sendo que o nosso Deus, Siendo que nuestro Dios, hoje, nos dias atuais, en los días actuales, cumpre esta promessa cumple esta promesa na vida daqueles que crerem. en la vida de aquellos que creen. O batismo no Espírito Santo El bautismo en el Espíritu Santo é chamado de unção. es llamado de unción. 1 João, Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 2, versículo 20. versículo 20. E vós tendes a unção do Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Versículo 27. Versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Porque o batismo no Espírito Santo é Porque unção? el bautismo del Espíritu Santo es unción. Porque a unção Porque la unción nos faz lembrar nos hace recordar o ato da consagração dos sacerdotes. el hecho de la consagración de los Os sacerdotes. sacerdotes eram Los consagrados sacerdotes eran consagrados pela unção. por la unción. Êxodo capítulo 40, Éxodo capítulo 40, versículo 13 ao 15. versículo 13 al 15. Os profetas Los profetas também eram consagrados también pela eran unção. consagrados por la unción. 1 Reis capítulo 19, versículo 16. Primero Reyes capítulo 19, 19, versículo 16. 16. Os reis Los reyes também eram consagrados pela unção. también eran consagrados por la unción. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Primero de Samuel capítulo 10, versículo 1. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Primero de Samuel capítulo 16, versículo 13. versículo 13. Então o crente do Novo Testamento, Entonces el creyente en el Nuevo Testamento, Deus preparou para ele Dios preparó para él uma unção una especial. unción especial. Qual é esta unção? ¿Cuál es esta unción? É o batismo no Espírito Es el Santo. bautismo en el Espíritu Esta Santo. unção dará capacidade Esta unción dará la capacidad para o crente orar, para el creyente para o orar, crente fazer a obra, para el creyente hacer la obra, para o crente ser usado para el creyente ser com usado poder e autoridade. con poder y autoridad. Esta unção separará Esta unción separará o crente el creyente cheio do poder lleno del poder dos crentes frios. de los creyentes O fríos. Senhor
vomitará da sua boca. El Señor vomitará de su Os boca. crentes tíbios, Los creyentes tibios. que o Senhor vomitará Que el Señor vomitará da sua boca. de su boca. Não é unção. É a unção. O crente precisa da unção El creyente necesita para de la fazer unción, a obra, para hacer la para obra, pregar para os seus parentes, para predicar para sus parientes, para pregar para a sua família. para predicar para su familia. O batismo no Espírito El Santo bautismo en el Espíritu Santo é chamado de selo da promessa. es llamado el celo de la promesa. 2 Coríntios, Segunda de Corintios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 22. versículo 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por que selo? ¿Por qué sello? Porque selo fala de propriedade. Porque sello habla de propiedad. Jesus nos comprou com seu Jesús sangue. nos compró con su sangre. Então ele vai nos selar Entonces él nos va a como sellar propriedades dele, como propiedad de él, mediante o batismo com o Espírito Santo. mediante con el bautismo del Espíritu Santo. Selo Sello fala de um documento habla de un documento autenticado, auténtico, valorizado. Valorizado. Documento para ser valorizado, documento para ser ele valorizado. tem que ter autenticação. Él tiene que tener, Ele tem que ser selado. tiene que ser sellado Da mesma forma, de la misma manera. o valor das promessas divinas El valor de las promesas estão divinas seladas están selladas pelo Espírito por el Santo Espíritu Santo mediante o batismo. mediante el bautismo. Promessas que Deus nos fez Las promesas que Dios nos estão hace seladas están selladas no batismo, en el bautismo, pelo batismo por el bautismo no Espírito Santo. en el Espíritu Santo. Selo também, Sello también ele fala de proteção. habla de protección. Pilatos usou o selo Pilatos usó el sello para proteger a tumba para proteger la tumba onde estava Jesus. donde estaba Jesús. Mateus capítulo 27, versículo 66. Mateo capítulo 27, versículo 66. O rei Dário também selou a cova, El rey Darío también selló la cueva, o decreto el decreto que mandou Daniel para a cova dos leões. que mandó a Daniel para la cueva de los leones. Daniel capítulo 6, versículo 17. Daniel capítulo 6, versículo 17. Neste ponto, En este punto, o selo do Espírito el Santo sello del Espíritu Santo é sinal de proteção es una señal de protección por parte daquele que nos selou. por parte de aquel que nos O selló. batismo El bautismo serve de proteção sirve de protección contra a fraqueza na fé, contra la debilidad en la fe, contra a timidez, contra la timidez, contra a vergonha, contra la vergüenza, contra a vergonha da oportunidade, contra la vergüenza de la oportunidad, contra a vergonha do uso dos dons. contra la vergüenza del O uso de los dones. batismo vai nos proteger El bautismo nos va a proteger de todas as obras de todas las obras que nos atrapalham que nos atrapan de fazer o querer de Deus. de hacer el querer del Señor. Batismo é o selo da El promessa. bautismo es el sello de la O promesa. batismo no Espírito Santo El bautismo en el Espíritu Santo também é chamado de dom. también llamado de don. Hebreus capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versículo 4. versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Porque es imposible de los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O dom celestial El don celestial é o batismo no Espírito es el Santo. bautismo en el Espíritu Santo. Não é algo gratuito. Entonces, algo gratuito. Batismo no Espírito Santo também El bautismo en el Espíritu Santo también é gratuito. es gratuito. Basta pedir, Basta pedir, basta orar, basta orar, basta crer. basta creer. Capítulo 11, Capítulo 11, 40 de João. 40 de Juan. Se credes, verás a glória de Deus. Si creyeres, verás la gloria del E é Señor. dom. Y es don. Porque veio de Deus. Porque vino de Dios. Foi Jesus quem mandou. Fue Jesús quien mandó O batismo para el nós. bautismo para nosotros. Capítulo 1, 17 de Tiago. Capítulo 1, 17 de Santiago. Toda dádiva Toda dádiva e dom perfeito e dom perfeito vem do alto. viene de lo alto. Da mesma forma o batismo. De la misma manera el O bautismo. batismo é dom. El bautismo es don. Porque ele vem do alto. Porque viene de lo alto. As línguas. Las lenguas. Vem do alto. Viene de lo alto. Renovação La carismática renovación carismática tem uma doutrina tiene una doctrina que os padres ficam ensinando. que los
padres siguen enseñando, os curas los curas ficam ensinando siguen enseñando, os carismáticos a falar em los línguas. carismáticos en hablar en lenguas. Isso é antibíblico. Es antibíblico. Porque o batismo no Espírito Santo é dom. Porque el bautismo del Espíritu Santo es Dom don. significa que vem do alto. No significa que viene de lo alto. As línguas têm de vir de cima. Las lenguas tienen que venir de arriba. Elas têm de vir do alto. Tienen que venir de lo alto. Todo dom perfeito vem do alto. Viene de lo alto. E o batismo no Espírito Santo batismo no Espírito é Santo o dom de Deus. es un don de Dios. Aleluia! Glória ao Senhor. É o dom celestial. Es un don celestial. O batismo no Espírito El Santo bautismo del Espíritu Santo é a outorga divina. O concedimento divino. el consentimiento divino. É outorga divina, Es que es un que otorga divina. que é um concedimento divino. Es consentimiento divino. João capítulo 20, Juan capítulo 20, versículo 22. versículo 22. Jesus Jesús chegou aos discípulos, llegó a los discípulos, assoprando sobre eles, soplando sobre ellos, disse-lhes: e les dijo: Recebai Recibi o Espírito el Santo. Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo outorga. Mira que el Espíritu Santo otorga. Deus concede. Deus concede. Jesus concede. Jesús O concede Espírito Santo, al Espírito Santo a todos que abrirem o coração. todos que abren su corazón. Deus não quer que você rasgue a sua roupa. Dios no quiere que usted rompa su ropa. Deus quer que você rache a sua cabeça. Dios no quiere que usted rape su cabeza. Deus não quer Dios no quiere que você fique com a cruz no pescoço. que usted quede con la cruz en el Deus cuello. não quer que você fique andando quilômetros, não. Dios que usted quede caminando kilómetros. No, no. Deus quer que você abra o seu Dios coração. quiere que usted abra su corazón. Joel capítulo 2, versículo 13. Joel capítulo 2, versículo 13. Não rasgais as vossas roupas, No rasgáis vuestras ropas, mas rasgai más de os rasgar vossos corações. vuestros corazones. Não rasgue, No rasgue. que Jesus vai assoprar Jesús va a soplar dentro do seu coração dentro de su corazón e vai dizer: y va a decir: Recebai Recibid o Espírito el Santo. Espíritu Santo. Receba o dom celestial, a promessa de respeito a vós, aos que estão longe, e a tantos quanto o Senhor chamar. Glorifica, irmã, glorifica, glorifica, irmã, glorifica. Se entra um novo ano para uma nova vida espiritual. Ele é Calabastê. Receba, 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 irmãos e irmãs, esta graça, este poder. E que lindo, que lindo. É o Espírito Santo, irmão, é o Espírito Santo. Na semana que vem, En la semana que viene, na quarta que vem, en el día miércoles que viene, vou continuar a respeito do batismo no Espírito Santo. voy a proseguir respecto al E bautismo del vou Espíritu dizer Santo. como receber o batismo, Y voy a decir cómo recibir el bautismo, o que são as línguas estranhas, qué son las lenguas extrañas o que as línguas estranhas proporcionam, y qué las lenguas extrañas proporcionan, a capacidade que o batismo no Espírito Santo dá ao crente. la capacidad del bautismo del Espíritu Santo que Na da al semana creyente. que vem, La semana que viene, não percam no a pierda continuação la continuación do estudo sobre o batismo no Espírito del Santo e com estudio sobre el fogo. bautismo del Espíritu Santo y fuego. Temos aqui algumas perguntas. Tenemos aquí algunas preguntas. O irmão Neverton Que el hermano Neberto faz a seguinte pergunta: hace la siguiente pregunta. há salvação para os gentios depois da vinda de Cristo? ¿Hay salvación para los gentiles después de la venida de Cristo? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesús va a volver para buscar a su iglesia. Essa vinda de Cristo Esta venida de Cristo é chamado de arrebatamento. es llamado de arrebatamiento. Os crentes Los creyentes em toda a face da terra, En toda la faz de la tierra, fieles, que tem um nome escrito, que tem os nomes escritos no livro da vida, que tienen los nombres escritos en el libro de la vida que obedecem à y palavra, que obedecen la palabra, eles vão desaparecer. ellos van a desaparecer.
instantaneamente. Capítulo 4, 16 e 17 de 1 Tessalonicenses. 16 y 17 de 1 Tesalonicenses. Porque o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para encontro do Senhor nos ares. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Versículo 52. En un momento, num abrir e piscar de olhos, abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Então está aí, a vinda de Jesus, la venida de Jesús ocorrerá assim. Haverá a primeira ressurreição, habrá la primera resurrección de todos os crentes que morreram, todos los creyentes que murieron do Antigo Testamento, en el Antiguo Testamento até o último segundo, hasta el último segundo, antes da vinda de Jesus, antes de la venida de Jesús, eles ressuscitarão, com corpos transformados, com corpos de glória, e os crentes vão desaparecer, um abrir e fechar de olhos, com a glorificação dos corpos. Nisto, eles vão para o céu, para a Nova Jerusalém, cear nas bodas do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 19, e o versículo 7. En el versículo 7. Diz a palavra do Senhor. Dice la palabra del Señor. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque ha llegado a las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Quando Jesus voltar, a igreja subir, cuando Cristo vuelve, la iglesia suba, a terra entrará no tempo da tribulação. Entrará el tiempo de la tribulación. Que é o grande aperto na terra. Que es el gran aperto na tierra. Que o povo vai sofrer. Que el pueblo va a sufrir. Porque negou Jesus. Porque negó a Jesús. Que não obedeceu a palavra. Que no obedeció la palabra. E as igrejas mundanas também vão sofrer. Las iglesias mundanas también van a sufrir. Porque não obedeceram a doutrina da palavra de Deus. Porque no obedecieron la doctrina de la palabra de Dios. Os falsos pastores vão sofrer horrores. Van a sufrir horrores. Com as 7 taças da ira de Deus. Com as 7 copas de la ira de Dios. Os 7 selos, los 7 sellos, e o soar das 7 trombetas, y el sonar de las 7 trompetas, com o anticristo, y el anticristo dominando a política, e a economia, e o falso profeta, dominando a religião. Apocalipse capítulo 13. Pode ser lido tudo isso. Puede ser leído todo esto. E a Bíblia diz que a grande tribulação. Y la Biblia dice que la gran tribulación. Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 24. Lucas capítulo. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade que saiam, e os que estiverem nos campos que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Pero quando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan las cosas que están escritas. Mas hay de los que estén encintas y de los que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. De ahí, a palavra de Deus nos diz, la palabra de Dios nos dice que será feito carimbo,
que será hecho un sello como que pela tecnologia apresentada por la tecnología presentada, parece-nos um chip parece un chip do tamanho de um grão de arroz. al tamaño de un grano de arroz. E tem uma empresa nos Estados Unidos Hay una empresa en los Estados que Unidos já fez um chip que ya es un chip do tamanho de um grão de arroz. del tamaño de un grano de arroz. Ele só cabe os únicos lugares que o corpo humano aceita Los únicos lugares que el cuerpo humano acepta é a testa en la frente ou a mão direita, o la mano derecha, do jeito que a Bíblia diz. conforme la Biblia dice. Então será feito este sinal da besta. Entonces será esta señal de la bestia. Apocalipse capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 ao 18. versículo 16 al 18. Os homens não poderão comprar e nem vender, Los hombres no podrán comprar ni vender, fazer negócios, hacer negocios, se não tiverem este carimbo. si no tuviesen este sello. Nisto En esto começará a perseguição, comenzará la persecución para que as pessoas neguem Jesus para que las personas nieguen a Jesús e aceitem o carimbo da besta. y acepten la marca de la bestia. Com isso, Com isto, já estão condenadas ao lago de fogo. Ya están condenados al lago de fuego. Quem aceitar a marca da besta Quien acepta la marca de la bestia não tem mais jeito. no tiene más Já solución. está Ya condenada está condenado ao lago de fogo. al lago de fuego. É a palavra que diz: La palabra que dice, os que adoraram e receberam sinal. los que adoraron y recibieron la señal. Apocalipse capítulo 14, versículos 9 e 10. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Diz que receberam sinal da besta na testa ou na mão, Los que recibieron la señal de la bestia en la frente o en la mano será atormentado com fogo e enxofre serán atormentados con fuego y azufre diante dos santos e do Cordeiro delante de los santos y el Cordero para todo sempre. para todo siempre. Aí o povo, Ahí el pueblo, você nega Jesus? usted niega a Jesús. A patrulha do anticristo vai perguntar: você nega Jesus? La patrulla del anticristo va a decir, usted Se niega a a Jesús. pessoa negar, Si la persona niega, a pessoa será degolada. la persona será degollada. Apocalipse, Apocalipsis, se a pessoa não negar Jesus, si la persona no niega a Jesús, ela será degolada. ella será degollada. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Então está aí. Entonces está allí. Você nega Jesus? ¿Usted niega a Jesús? Não. No. Aí vai martirizar. Ahí le van a martirizar. Vai ser tempos que nunca houve na terra. Va a ser tiempos que nunca hubo en la tierra. Arranca-lhe o olho. Arráncale el ojo. Nega Jesus? ¿Niega a Jesús? Não. No. Corta-lhe a orelha. Corta la oreja. Nega Jesus? ¿Niega a Jesús? Não. No. Corta-lhe as unhas. Córtale las uñas. Arranca-lhe os dedos. Arranca los dedos. Nega Jesus? Niega a Jesús? Não. No. Põe a máquina de choque eletromortífera Pon la máquina electromortífera nos órgãos genitais, en los órganos genitales, na língua, en la lengua, no corpo. en el cuerpo. Aí a pessoa Ahí la persona vai sofrer martírios va a sufrir martirios para confirmar a salvação la salvación pelo sangue de Jesus. por la sangre de que Jesús. quando a salvação Que cuando la salvación era confirmada somente pela fé, solamente por la sem fe, derramamento de sangue, sin derramamiento de sangre, o gentil, el gentil, o ser humano não quis. el ser humano no quiso. Porém, Por ahí, na grande en tribulação, la gran tribulación, a salvação la salvación será pelo sangue de Jesus. será por la sangre de Jesús. No entanto, O en tanto, com o sangue da pessoa derramada con la sangre de la persona derramada para provar provar que ela ama que ella ama a Jesus Cristo. a Jesucristo. Nisto, En esto, as pessoas vão ser mortas las personas van a ser se muertas negarem o anticristo si negaran al e anticristo aceitarem Jesus. e aceitarem a Jesus. Aí eles vão para o céu. Ahí van para el cielo. Por isso que a Bíblia diz, Por eso que la Biblia dos dice, que vieram da grande los tribulação, que vinieron de la gran que na tribulación. grande tribulação ainda tem salvação. Porque en la tribulación hay salvación. Será difícil, Será difícil. dificílimo, Difícil. mas terá. Más habrá. Apocalipse, Apocalipsis, capítulo 7, capítulo 7, versículo 13 versículo 13 e 14. y 14. E dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse:
Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Jesús. Entonces vea que en la gran tribulación algunos escaparán pelo sangue do Cordeiro. Por la sangre del Cordero. Tem mais uma pergunta. Hay más una pregunta da irmã Nilza, de la hermana Nilza, de Ferraz e Vasconcelos. Ferraz y Vasconcelos. Ela faz a seguinte pergunta: hace la siguiente pregunta. Como Abel e Caim formaram família? Como Abel y Caín formaron familia? Como Caim conseguiu esposa? Como Caín consiguió esposa? Quando foi expulso por Deus? Cuando fue expulsado por Dios. Sendo que não existia mais pessoas além de Caim e Abel? Siendo que no había más personas entre Caín y Abel. Vamos responder. Vamos a responder. O grande dia de vermos Cristo face a face, que alegria! As badaladas já vão soar. A palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos dice que Adão e Eva não tiveram somente Caim e Abel. Não tiveram somente a Caín e Abel. Não, não. Não, não. A palavra nos diz, que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Que Adão e Eva tiveram muitos hijos e hijas. Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Versículo 4. Versículo 4. E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Adão después que engendró a Sete, 800 años, e engendró hijos e hijas. Com efeito, Caín casou-se com uma irmã. Caín se casou com uma irmã, sua própria irmã, ou talvez com uma sobrinha, ou talvez com alguma sobrinha. É relato bíblico. Adão viveu 930 anos. Adão viveu 930 anos. Vea. Gênesis capítulo 5, versículo 5. Gênesis capítulo 5, versículo 5. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E foram todos os dias que viveu Adão, 930 anos, e morreu. Vivendo Adão 930 anos, vivendo Adão 930 anos, ele teve muito tempo para ter muitos filhos e filhas. Ele teve muito tempo para ter hijos e hijas. Daí Caim pode ter se casado. Daí Caim habría por irse casado com uma de suas muitas irmãs, com uma de suas muitas hermanas, ou quem sabe com uma sobrinha, ou quem sabe com alguma sobrinha. Se quando se casou seus irmãos, que quando se casou seus irmãos e irmãs já tivessem filhas crescidas, já tinham hijos crescidos. Neste caso, obviamente, um de seus irmãos teria se casado com uma irmã. Um de seus irmãos haveria casado com alguma irmã. Mas daí pode surgir outra pergunta. Aí pode surgir outra pergunta. Mas como que você pode me dizer? Como pode dizer-me? Que Caim, quando foi expulso, já tinha irmã grande. Que quando Caim foi expulsado, já tinha irmã grande. Já tinha irmã grande. Como? Como? Sendo que ele vai casar com a própria irmã, não é pecado? Sendo que se vai casar com a própria irmã, não era pecado? Como Caim pode casar-se com uma mulher de seu parentesco? Como que Caim se poderia casar com um pariente suyo? Naquela época. Naquela época. Nos dias de Caim, não havia mandamento de Deus, para que não se casassem com um parente próximo. Para que não se casassem com parente cerca. Esse mandamento surgiu cerca de 1500 anos antes de Cristo. Este mandamento surgiu há 1500 anos antes de Cristo. No livro de Levítico, capítulo 18. En el libro de Levítico, capítulo 18. Antes de Levítico 18. Antes de Levítico 18. Não havia mandamento
probatório no había mandamiento que probaba para um homem, um irmão se casar com sua própria irmã. para un hermano casarse con su propia hermana. Porque a lei de Moisés não tinha sido promulgada. Porque la ley de Moisés no había sido promulgada. Isso aconteceu somente em Levítico 18, Esto solamente aconteció en Levítico 18, que proíbe que prohíbe o irmão de casar com a própria irmã, un hermano casarse con su propia hermana, do filho casar com a própria mãe, el hijo casarse con su propia madre, descobrir a orelha do pai, o descubrir a orelha. la oreja del Isso padre. foi proibido. Y esto fue prohibido. Perante a palavra de Deus, Perante la palabra del proibido os Senhor. casamentos ilícitos. Debido a los casamientos ilícitos. Capítulo 18, Capítulo 18, versículo 7 versículo 7 a seguir. en adelante. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é a tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de seu pai, a nudez de tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a nudez dela não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é a tua irmã, a nudez dela não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é a tua tia. A nudez da tua nora não descobrirás, ela é a mulher de teu filho, não descobrirá a sua nudez. E assim por diante. Então nisso, Entonces en esto, Deus tinha proibido Dios había prohibido todo casamento ilícito todo casamiento ilícito com a mulher, con la mujer, com a irmã, com a irmã, com a mulher do pai, con la mujer del padre, com a nora, com a nuera, com a sogra, com a sogra, daí por diante. daí por delante. Porém, nos dias de Caim, por ahí en los días de Caín, a lei não estava em vigor. la ley no estaba en vigor. A lei veio 1500 anos antes de Cristo. La ley vino 1500 años antes de Cristo. De modo que Adão e Caim De modo que Adán y Caín resultam resultan muito mais tempo antes de Cristo. mucho más tiempo antes de Cristo. Então Caim se casou Entonces Caín se casó com uma de suas irmãs con una de sus hermanas ou uma de suas sobrinhas. o una de sus sobrinas. Porque vivendo Adão 930 anos, Porque viviendo Adán 930 foi años, tempo suficiente fue tiempo suficiente para que Caim tivesse uma irmã crescida para que Caín tuviese una hermana ya ou uma crecida, sobrinha o crescida, una sobrina crecida, na qual pudesse instituir família. en la cual pudiese instituir familia. Está respondida Entonces está respondida a pergunta da minha irmã. la pregunta de mi hermana. Deus abençoe a amada audiência. Que Dios bendiga, amados oyentes. Quem se despede, Quien se despide, seu irmão em Cristo, Johnny Mangi. y su hermano en Cristo, Johnny Figueroa. Ficam com Deus. Queden con Dios, A graça de Jesus, La gracia de Jesús, o amor de Deus, y el amor del e Señor, a comunhão do Espírito la Santo comunión del Espíritu Santo, seja convosco, sea con vosotros, desde agora e para sempre. desde ahora y para siempre.